Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a este canal, nosso ponto de encontro para debatermos processo civil brasileiro. O propósito do vídeo de hoje é falarmos sobre contestação, essa importante figura de proteção do réu em termos de processo civil, ok? Antes de mais nada, quero agradecer aos inscritos do canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, entra aí, faça a sua inscrição e receba o nosso conteúdo. E também fique à vontade para mandar sugestões, demais contribuições, enfim, ok? Bom, como já disse, o intuito aqui é falar de contestação. O Código de Processo Civil de 2015 fez algumas mudanças significativas, não a respeito da contestação como um todo, né? Mas principalmente ao momento de resposta do réu. Porque no processo de 73, o revogado Código de 73 dizia o seguinte, que após a ocorrência da citação do réu, o réu tinha o prazo de 15 dias para o oferecimento de sua resposta. Entre as respostas possíveis que o réu poderia apresentar, entre elas estava a contestação. Pois bem, o Código de Processo, a partir da sua nova edição, com o advento da nova Lei Processual de 2015, passa a constatar que o momento de apresentação da resposta é após a ocorrência da audiência de conciliação e mediação. Então, existiu audiência de conciliação e mediação, não se chegou a um acordo, não se chegou a uma transação entre as partes. A partir da data da audiência, começa a contagem do prazo de 15 dias para que o requerido apresente, então, a sua resposta no processo, ok? E entre essas respostas, nós temos a contestação. Algumas considerações gerais a respeito de contestação é extremamente oportuna, extremamente importante neste primeiro momento. Bom, primeira situação, nós já sabemos que o Código de Processo Civil brasileiro, o direito processual brasileiro, inclusive nos termos do artigo 1º ao 12º, salvo engano, do Código de Processo, obviamente está alicerçado pelos valores das normas constitucionais e também de normas constitucionais de natureza jurídica processual. O que isso significa? Que, obviamente, o processo civil brasileiro agora, de uma forma expressa, deixa claro que todas as interpretações relacionadas às normas processuais devem ser feitas à luz da Constituição Federal. Aqui uma decorrência prática da teoria de Hans Kelsen, a teoria piramidal de Hans Kelsen, norma constitucional acaba irradiando os seus efeitos sobre as demais normas do ordenamento vigente. Em processo civil isso não é diferente, de uma forma até óbvia. E por que isso não é diferente? Porque o Código de Processo Civil, ele consagra vários princípios de natureza constitucional. Destaco aqui o princípio do devido processo legal, né? A lei não pode afastar também a jurisdição, nós temos o princípio da inafastabilidade, mas também temos princípios extremamente importantes para efeito de segurança jurídica, como o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando nós falamos de contraditório e ampla defesa, mais do que assegurar a parte contrária de que está sendo demandado em uma eventual ação judicial, e oportunizar que essa parte exerça efetivamente toda a sua defesa, o contraditório e a ampla defesa garante a ideia de igualdade de manifestações, a igualdade de tratamento, a igualdade de manifestações no processo e assim por diante.
Só que nós precisamos também compreender que o processo ele tem os seus caminhos, ele tem o seu rito, ele tem a sua marcha de uma forma a garantir a validade de cada procedimento. Eu sempre deixo claro que processo é a soma de procedimentos. E o momento que o réu tem para manifestar de uma forma plena, de uma forma integral, a ideia da ampla defesa e do contraditório é na contestação. O momento em que o processo proporciona ao requerido, à parte contrária, ao réu, para fazer o exercício da sua contrariedade às pretensões do autor, está na contestação. No momento dessa resposta, ele vai apresentar a sua defesa, se opondo às questões formais do processo, se eventualmente o processo existe algum conflito que fere também a Constituição e algumas garantias processuais a ele vinculadas, ele pode alegar matérias que nós vamos falar daqui a pouco, das chamadas questões preliminares. Então, além das questões formais, ele também pode, obviamente, apresentar as questões que vão buscar impedir, modificar ou então extinguir a pretensão do autor. Essa é a finalidade da contestação. Se de um lado a petição inicial o autor apresenta fatos constitutivos, ele vai apresentar fatos e fundamentos para convencer o Estado de que ele tem aquele direito, toda essa estrutura processual é montada, é alicerçada para buscar a constituição desse direito alegado pelo autor. Na perspectiva do polo contrário, na perspectiva do polo passivo, na perspectiva do réu, o objetivo que se tem em relação à estrutura da contestação é justamente o oposto. É no sentido de impedir, no sentido de quase que desconstruir, né, aquelas alegações lançadas pelo autor em sua inicial. Por isso que o Código coloca que cabe ao réu apresentar, inclusive de uma forma específica, e a gente já vai falar aqui dos princípios, mas apresentar de uma forma específica fatos que visam impedir, modificar ou extinguir a pretensão do autor. Essa é a estrutura, a regra, este é o conflito que o juiz mais tarde terá que resolver a respeito dessas situações. Quem que está dizendo a verdade, quem que tem de fato o direito ou não. Só que para que o juiz chegue nesse momento processual em que ele tenha que resolver a lide, antes disso ele precisa dar a oportunidade de que o requerido apresente a sua resposta, apresente a sua defesa. E a sua defesa é justamente instrumentalizada pela peça processual que nós denominamos de contestação. Bom, separei aqui algumas questões básicas, mas questões importantes para falarmos de uma maneira geral a respeito de contestação. Primeiro, inclusive à luz de um dos grandes mestres, um dos grandes papas que temos em processo civil, o saudoso professor Humberto Teodoro Júnior. O professor Humberto Teodoro deixa claro que o objetivo da contestação é tanto defesa de ordem formal e também de ordem material. Quando ele fala dessa estrutura de defesa formal, a ideia que se tem é de oportunizar ao réu, na primeira oportunidade que ele tem de manifestar no processo, eventuais irregularidades que podem acarretar da nulidade do processo lá na frente, ou então de situações que podem inclusive levar à extinção do processo sem que se adentre no mérito. Nas questões relacionadas, por exemplo, às preliminares do artigo 337 do Código de Processo Civil.
As matérias preliminares, o rol das questões preliminares, tem o objetivo claro de fazer defesa à estrutura formal em que o processo está sustentado às pretensões do autor. De repente não existiu citação de uma forma válida, de repente nós estamos falando de uma ação que já está em curso e que essa ação do qual ele tomou conhecimento agora é uma ação litispendente, é uma ação que já tem coisa julgada. Então são situações que podem acarretar dentro de uma estrutura formal um embate que por consequência vai gerar a extinção do feito sem resolução do mérito, sem que o juiz diga se o autor ou o réu, qual dos dois está ali certo. Porque diante da inconsistência de formalidade, o processo não tem como avançar de modo a permitir que o juiz faça a verificação das questões de mérito do processo. Então veja a importância da contestação, mais até do que garantir contraditório e a ampla defesa constitucional, mas também e contraditória e ampla defesa numa perspectiva de direito material, mas também relacionada às questões formais do processo. Isso é muito importante, isso é algo extremamente vital para a defesa do requerido. Eu sempre comento em sala de aula que, vendo as peças em matérias relacionadas às questões práticas, às disciplinas de prática, eu sempre vejo, quando a gente passa uma contestação aos acadêmicos, a gente sempre vê uma preocupação sempre muito maior com as questões de natureza material, das questões de mérito, do que efetivamente com as questões formais. E isso não é uma situação exclusiva de determinada instituição, não é isso. Nós temos que criar uma remodelagem de direito processual e principalmente voltar àquela ideia que é matriz, que é basilar em termos de processo civil brasileiro. Formalidade. O processo civil brasileiro, embora há críticas pesadas neste sentido, mas é sim essa formalidade, esse excesso de formalismo que muitos criticam, por outro lado, é o que vai garantir a ideia de segurança jurídica para as partes. E essas questões relacionadas à formalidade são matérias que podem sim ser objeto de argumentação em relação ao requerido por meio das alegações de matérias preliminares, artigo 337 do Código de Processo. Outras questões importantes que se tem são dois princípios que eu separei aqui, que é o chamado princípio da eventualidade e também do ônus da impugnação específica. Bom, primeiro princípio, chamado princípio da eventualidade. Como eu já havia comentado, o momento processual que se tem é um processo preclusivo, os procedimentos são postos em cadeia no rito, numa marcha própria, e é uma marcha que só avança, e ela não tem a possibilidade de retroagir, salvo as exceções. Porém, o momento em que se tem para que o réu fale de uma forma absoluta sobre tudo que ele tem de defesa é o momento da contestação. A ideia da eventualidade é justamente o réu entender que o momento que ele tem para questionar as situações processuais, as questões formais, é agora. O momento que ele tem para pegar tudo que o autor falou na contestação e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos, é agora. E também tem que se pensar numa situação de futuro. Também tem que se pensar as possibilidades de prova que ele pretende produzir e as questões que eventualmente possam ser alegadas no futuro. Tem que se pensar isso e já trazer argumentos
neste sentido. O princípio da eventualidade, de uma forma extremamente simples e generalizada aqui, alguns chamam inclusive como princípio da concentração, ou seja, se você não apresentar essas questões neste momento do processo, não apresentar a defesa neste ato, preclui esse momento, você não tem como apresentar essas situações de defesa depois lá na frente. É muito comum, às vezes a parte, né, entender que assim, não, eu primeiro falo e depois lá na frente eu apresento os documentos, eu vou pensando em outras situações. O momento que se tem para apresentar documentos e apresentar tudo que se tem relacionado a esses fatos é justamente o momento da resposta do réu. Não tem como você apresentar, fazer entre aspas uma complementação dessas matérias ou documentos, enfim, ou complementar a defesa depois lá na frente. A defesa efetiva do réu é feita no momento da resposta do réu. Os 15 dias após a audiência de conciliação, ou então se ele pediu dispensa após o pedido lá de protocolo, nos mesmos 15 dias. Porém, tem que se atentar a isso. Não tem como fazer da defesa fazer um desmembramento. Não, eu primeiro falo agora faço a defesa e depois apresento os documentos. Não dá. Se você pensa em fazer esse desmembramento, as questões futuras serão alcançadas pelo efeito preclusivo. E aí fere a ideia da eventualidade, fere a ideia do princípio da concentração desses atos, tá? Ou seja, o momento em que se tem para realizar a defesa é agora, na contestação, e você tem que falar tudo neste momento. Outro princípio que nós temos importante é o chamado princípio da impugnação específica da contestação, tá? Sempre lembrando que aqui a gente tem aquela verdadeira regra, aquele verdadeiro trilho da ampla defesa e do contraditório. O princípio do ônus da impugnação específica garante ao réu mais do que o direito dele contradizer e se manifestar no processo, mas deixa claro para o réu que é o seguinte: não basta fazer defesas genéricas, fazer defesas de uma perspectiva quase que vazia. Precisa dizer, em outras palavras, exatamente o porquê que o autor não tem direito àquela pretensão, seja para impedir, seja para modificar, seja para extinguir o direito do autor. Não basta você, em outras palavras, na defesa, dizer assim: o autor não tem direito às pretensões alegadas porque o ordenamento jurídico não contempla tal pretensão. Ponto. Isso não é o princípio isso fere o princípio da impugnação específica. Você tem que rebater com todos os argumentos, com todas as variações possíveis, com todas as possibilidades. E aqui digo mais, se utilizando da experiência da ampla defesa e do contraditório, mas principalmente da ampla defesa, significa que para cada argumento lançado pelo autor na inicial, o réu deve agora trazer jurisprudência, doutrina, matérias sumuladas, matérias relacionadas sempre a essa condição de criar uma barreira à pretensão autoral. Essa é a verdadeira vertente, essa é a verdadeira natureza que se tem de uma contestação. É criar esse obstáculo, criar essa matéria que vai impedir, modificar ou extinguir. Veja que eu estou falando essas três palavrinhas, essas três situações específicas, acho que estou repetindo pela quinta ou sexta vez aqui, mas é a verdadeira essência da contestação. Contestação é você rebater, é você trazer situações ao juiz que geram um cenário de dúvida e que mostre que aquilo que o autor está falando, na verdade, não é da forma como construída lá na inicial.
que existem situações, existem fatos, existem documentos, existem comprovações que demonstram que, no máximo, se o autor eventualmente tiver direito, esse direito precisa, o direito pretendido na inicial precisa ser modificado a sua pretensão. Um exemplo, se ele está falando que a inicial, o réu tem que pagar 20 mil reais de indenização, o réu, em sua defesa na contestação, primeiro ele vai tentar impedir. Ele vai dizer ao juiz: o autor não tem direito a esse pedido, ele não tem direito a essa pretensão, porque o que ocorreu no caso, na verdade, não se configurou um ato ilícito, foi um ato de mero aborrecimento, foram atos relacionados a aborrecimentos da vida comum das pessoas, da sociedade, e que isso não pode ser configurado como ato ilícito, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa. Veja que importante, eu estou trazendo argumentos que estão trazendo um bloqueio. Eu estou tentando, através desses argumentos, impedir a constituição do direito do autor. Outro exemplo nesse mesmo sentido, aqui na perspectiva de extinguir o direito do autor. Eu posso alegar que de repente já está prescrito essa pretensão do autor e que por conta disso ele sequer tem direito a aventar essa possibilidade de indenização. E terceiro exemplo, a modificação. Se na pior hipótese eu lancei esses outros dois argumentos e o juiz não acolheu, o que eu devo fazer? Trazer o último argumento e falar: olha, Vossa Excelência, na remota hipótese de Vossa Excelência acolher a pretensão do autor, esta deve ser acolhida, porém deve ser aplicada ao direito de uma forma adequada, de uma forma relativizada, ao modo de que a pretensão de 20 mil reais de indenização lançada na petição inicial não se revela adequada. Está aqui a jurisprudência, esse valor merece ser reduzido para a sugestão, aqui a guisa de sugestão, um valor de 3 mil reais, 4 mil reais, enfim, conforme for o caso. É extremamente importante que você visualize, que o Estado visualize na sua contestação todas essas possibilidades. Aqui a gente tem inclusive a demonstração da busca da verdade real. Você está dizendo que primeiro ele não tem direito por conta de N situações, você vai trazer os argumentos. Depois, se não for matéria de extinção, e aqui eu até reconheço que nem sempre vai ser possível, mas o teu dever é tentar alegar essas matérias. E por fim, é tentar modificar a pretensão do autor. Transparência, o juiz vai verificar: olha, trouxe todos os argumentos, é uma defesa que está extremamente embasada, porém concordo de que na pior hipótese, né, na situação aqui de condenação, o valor apresentado é um valor razoável. E aqui uma questão importante é sempre a transparência relacionado, né, que se tem que ter na relação com o cliente. O advogado não pode ficar prometendo vitórias. Às vezes, ao cliente, uma condenação de 3, 4 mil significa vitória, né? Principalmente considerando o valor da pretensão autoral, ok? O fato que nos interessa aqui nesse primeiro momento, falando de regras gerais de contestação, é que sim, a contestação ela revela o devido processo legal, assegurando à parte contrária, à parte demandada, o direito ao seu exercício de contradizer as pretensões do autor de uma forma ampla, buscando todos os argumentos jurídicos possíveis no ordenamento, trazer essas alegações em sua defesa, devendo observar que o momento que ele tem para fazer a sua defesa plena é agora, neste momento da resposta do réu. E por fim, importante que se diga que essa resposta deve observar de uma forma específica, né,
o ônus de impugnar um a um todos os argumentos lançados pelo autor. É o princípio da impugnação específica do ônus, né? do ônus de impugnar de uma forma específica na contestação, um a um todos os argumentos levantados na inicial e mais até do que isso, também as questões relacionadas ao processo. Eventuais irregularidades processuais, o momento que o réu tem para alegar deve ser nessa primeira manifestação dele e não de uma forma posterior, ok? Muito obrigado. Fica aí de novo, né, os agradecimentos e o pedido para a inclusão, a inscrição aí no nosso canal. Próximo vídeo sobre regras específicas 337 e seguintes de contestação, ok? Obrigado.